Gravando esse primeiro vídeo, é a primeira parte da aula, da primeira aula a respeito do curso Maria, a Mulher do Evangelho, que é o curso desse ano de 2018 da UPM. Então, a primeira parte da aula é intitulada Os Diversos Retratos da Mãe de Jesus no Novo Testamento, e foi uma aula dada pelo Philip. Ele começa falando um pouco sobre metodologia, que a gente deve considerar cada evangelho como um texto completo. O evangelista, ao relatar os fatos, ele faz um retrato específico de Jesus que reflete o seu testemunho ou testemunho da comunidade em que ele está inserido. Então, em Marcos, por exemplo, quando ele fala, meu Deus, por que me abandonaste? Essa não é a quinta palavra de Jesus enquanto morre, como se costuma dizer, costurando tudo aquilo que Jesus falou naquele contexto. Mas, na verdade, ela é a última palavra de Jesus segundo Marcos. Na teologia de Marcos, Jesus é o Messias que morre abandonado por todos. Eu não posso também explicar Maria aos pés da cruz, que eu vou encontrar só em João, com a ajuda da Anunciação, que é relatada somente em Lucas. Então a gente deve ter respeito em relação a isso. Dos 27 livros do Novo Testamento, em somente 6 nós vamos encontrar citações que falam sobre Maria. Porque, afinal, o objetivo do Novo Testamento é o querigma, é o anúncio: Jesus ressuscitou. Paulo, que escreve nos anos 50 da era cristã, em Gálatas, ele fala: quando chegou a plenitude dos tempos, é Gálatas 4, Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido de uma mulher. Então, o objetivo é destacar a humanidade de Jesus. Em Romanos, ele vai falar em Romanos 1, Jesus, o Filho de Deus, descendente de Davi segundo a carne. Paulo parece que não sabia a respeito da concepção virginal de Maria. Marcos, nos anos 70, como Paulo, ele não reconhece ou não conta sobre o nascimento de Jesus. A gente vai encontrar em Marcos 3 aquela citação: tua mãe e teus irmãos te procuram. E aí Jesus fala: eis aqui minha mãe, meus irmãos, aquele que faz a vontade de Deus. Então esse episódio vai reforçar um contraste que Marcos descreve entre a família natural e aquela espiritual. Depois, no capítulo 6, na sinagoga, então eles perguntam: de onde vem essa sabedoria? Não é ele o filho de Maria, irmão de Tiago, Simão, Judas? E aí Jesus termina falando que o profeta só é desprezado na sua casa. O costume seria, na época, nomear como filho de José e não de Maria. Mas talvez nessa fase José já não fosse mais vivo. Os nomes dos irmãos citados são patriarcas do Antigo Testamento. Marcos talvez não considere Jesus como filho único. Maria e a pátria de Jesus parecem não entendê-lo muito bem, segundo a descrição de Marcos. Lucas e Mateus, eles já vão datar aí dos anos 80 a 90 da era cristã. E o Evangelho de Marcos vai ser uma das fontes de Lucas e Mateus. Então, em Lucas a gente sabe, que está descrita a Anunciação, depois a visitação a Isabel, o nascimento, o recenseamento, de Nazaré a Belém, a manjedoura, os pastores, os anjos, a circuncisão, a apresentação. Então Lucas ele mostra sempre uma atmosfera mais íntima dos acontecimentos. E a principal figura em Lucas é Maria. Mateus, ele já narra quando o anjo fala a José, depois Jesus nasce em Belém, aí ele vai falar dos magos, da estrela, a fuga ao Egito, os santos inocentes, a vida em Nazaré. Então, a figura principal é José. E a encarnação em Mateus ela tem um alcance cósmico, quer dizer, afeta o cosmo, as estrelas, Então, tem os magos, e afeta a política com a perturbação de Herodes e a perseguição aos santos inocentes. Então, em Mateus a figura principal é José, e a encarnação tem esse alcance cósmico. Os elementos comuns a Mateus e Lucas são: a mãe de Jesus se chama Maria, ela é prometida em casamento a José, mas eles ainda não vivem juntos. José é da linhagem de Davi, mas não é pai biológico de Jesus.
O anjo anuncia o nascimento de Jesus e diz o seu nome: Maria é virgem, e a gravidez é pela ação do Espírito Santo. Maria em Mateus não toma a palavra, dá sempre precedência a José. Em Lucas é a figura do discípulo ideal, daquele que crê, daquele que acolhe a palavra. Em Lucas, a família natural ela é inserida na espiritual, ao contrário do que acontece em Marcos, que existe uma certa oposição. Então em Lucas está escrito: bendito o fruto que te gerou, bendito os seios que te amamentaram. E depois Jesus fala: bendito aqueles que escutam a palavra de Deus e as observam. Lucas também é dito como aquele que escreveu os Atos dos Apóstolos, né? E lá no capítulo 1 está escrito: todos perseveravam em oração, entre eles Maria, mãe de Jesus. Então Lucas se refere a Maria no início do Evangelho e também dos Atos, mostrando o desígnio de Maria, dar a Jesus, comunicar a vida da igreja. E depois a aula vai falar um pouco sobre os evangelhos da infância de Jesus, que são citados em Mateus e em Lucas. Esses evangelhos são históricos ou são míticos? Quando a gente se questiona se são míticos, não quer dizer que eles são uma fábula, tá? Não seriam verdades históricas, mas seriam verdades teológicas. Só nos anos 80 ou 90 é que eles foram escritos, ou seja, numa perspectiva pós-pascal, usando um gênero literário que a gente encontra em outros locais no Antigo Testamento, que se chama de nascimento maravilhoso. Esse modo de relatar também está presente quando nasce Isaac, de Sara, que já está anciã, ou Samuel, da Ana, que era estéril, né? E é interessante que Ratzinger fala: Jesus pode ter tido irmãos, a concepção pode ter tido uma colaboração humana, né? É o princípio da subsidiariedade. Deus intervindo na história não descarta a colaboração humana. Então Jesus seria filho de Deus na força do Espírito Santo. Então Ratzinger fala isso quando ele é cardeal. Mas depois, já quando ele era Papa, né, o Papa Bento XVI, então ele defende o núcleo histórico. Então mesmo Ratzinger fala: da união natural entre a criatura humana pode nascer um homem de Deus, mas não Deus feito homem. Então, quando se torna Papa Bento XVI, no livro sobre a infância de Jesus, ele fala que a respeito do nascimento virginal, só Lucas teve Maria como sua fonte. Então, e só ela poderia falar da anunciação, que não teve testemunhas humanas. O que dizemos no credo, Jesus nasceu da Virgem Maria, é verdadeiro. Assim como a ressurreição, porque revelam o poder criador de Deus, que inaugura com esses fatos uma nova criação. Mas existe também um outro ponto aqui. Como é que nós vamos explicar os irmãos de Jesus na versão histórica? Que a gente viu, né, ali citado, seus irmãos, são seus irmãos Tiago, etc. Então existem 3 teses. A primeira, aceita pelos reformados, é a tese do Euvídio, que são irmãos naturais, ou seja, Maria teve outros filhos. A segunda tese é aceita pelos ortodoxos, que é a tese de Epifânio. Esses que são citados são irmãos adotivos do primeiro matrimônio de José, ou seja, José teria sido casado. E a tese aceita por nós, pelos católicos, é a tese de Girolamo, que fala que esses são primos. Agora nós vamos ver um pouquinho Maria no Evangelho de João, que foi o último evangelho a ser escrito, já nos anos 90 a 100 da era cristã. Esse evangelho não conta sobre o nascimento de Jesus. E também não cita o nome de Maria, não cita o nome da mãe de Jesus. Naquele episódio muito conhecido das bodas de Caná, em João 2, então a mãe de Jesus fala: não tem mais vinho. Aí Jesus: mulher, o que você quer de mim? Maria não espera um milagre, mas uma solução. Esse episódio se refere ao fim dos tempos, à escatologia. As bodas entre Deus e Israel, o povo da promessa. O vinho é sinal de festa, de alegria que acontecerá. Maria é a figura da Israel fiel, aberta ao Messias, é a imagem da fé. O Evangelho de João é um evangelho assim, extremamente escatológico, assim, que vai falando dos fins dos tempos, né? Da parte de Jesus, mostra um desapego da mãe, mulher. Não chegou minha hora, ele podia ter falado mãe, né? Jesus afirma que o dom da salvação é gratuito e que só o Pai sabe a hora.
Uma coisa importante é evitar o psicologismo. Maria não se sente rejeitada por Jesus, porque ele a chama de mulher. Jesus, pelo Evangelho de João, ele é apresentado na sua divindade e soberania. Existe também um episódio aqui que só João fala, né? Que é Maria sob a cruz. João 19. Então Jesus fala: mulher, eis o teu filho. E depois, eis a tua mãe. Nesse episódio só Jesus fala. Jesus cuida da mãe, confia a mãe a João. Maria é a mãe de todos os que creem, é a nova Eva, é a mulher que é citada no Apocalipse. O discípulo amado será a representante de Jesus. Jesus constitui a nova família pós-pascal, a igreja. Então Maria e João ali, né, vão ser os símbolos dessa nova família pós-pascal. Então o que a gente vai tirar de conclusão nessa primeira parte da aula? Quem é Maria? Em Marcos, Maria é uma mãe que parece não entender muito bem o filho. Em Mateus, é uma figura passiva. José é que toma a palavra. Em Lucas, é aquela que crê por excelência, a crente por excelência. Em João, a mãe que crê e forma com o discípulo amado a igreja, a família pós-pascal. Pelo seu desígnio único de mãe do Filho de Deus, Maria conquista uma dimensão que superava sua personalidade histórica. A sua história assumia um valor simbólico, o valor daquele que crê, da crente ideal, e um valor tipológico da igreja. Essa é uma citação do Gerard Rosset. A tipologia é uma ciência que perpassa os vários ramos do conhecimento. Usado aqui em teologia vai significar o modelo, né? Maria como modelo. Então, em resumo, Marcos dá uma descrição mais histórica. Lucas e João fazem uma descrição tipológica. Maria como um modelo para nós.